Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre mercado de ovos, como que esse mercado vem se comportando ao longo do mês de setembro. Houve queda nos preços, mas a gente vai entender com a Cláudia Scarpelin, pesquisadora do CPEA, como que está a relação entre oferta e demanda, o que tem pesado mais para ver então essa queda no preço. Cláudia, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde, eu agradeço o convite. Nós é que agradecemos a disponibilidade. Cláudia, então, pergunta inicial, né? Nesse movimento de queda nos preços dos ovos, o que tem pesado mais? É a demanda que não está correspondendo à oferta ou é a oferta que cresceu demais? Eu diria que é a junção desses dois fatores, né? Nós temos uma oferta de ovos no mercado interno que vem crescendo nesse ano. Então, dados do IBGE apontam que no primeiro e no segundo trimestre desse ano nós tivemos recorde no alojamento e na produção de ovos para consumo. Associado a isso, a demanda ela não está sendo capaz de absorver toda essa oferta no mercado, o que tem então impactado nos preços, provocando aí queda nas cotações dos ovos. E, Cláudia, a gente consegue ter uma ideia, então, dessa queda, seja um percentual semanal ou um percentual mensal em relação, então, a essa perda de preços no mercado de ovos? Sim, sim. Em relação à queda semanal, a gente teve que para a caixa de 30 dúzias dos ovos tipo extra branco, comercializados na região de Bastos, eles caíram cerca de 3,2%, enquanto que os ovos vermelhos, também na região de Bastos, tiveram retração de 2,7% nas cotações. E, Cláudia, olhando para esse cenário, esse aumento, né, essa sobreoferta, ela é fruto do quê? Os produtores, no caso, eles, como você falou, houve um alojamento maior, mas também teve alguma parada no descarte de poedeiras mais velhas? Foi a questão de custos de produção, que a gente teve ali aquela queda de milho, no preço do milho, queda no preço do farelo de soja, mais alguns meses atrás. Isso acabou também ajudando os produtores a fazer esse alojamento maior. O que foi que aconteceu para somar e resultar nessa questão de sobreoferta? Então, os agentes eles não têm comentado em relação a descarte de galinhas mais velhas. O que a gente imagina é que no ano passado, como os preços dos ovos atingiram patamares recordes, né, a partir de fevereiro, e ficaram em patamares elevados até junho, mais ou menos, isso fez com que o produtor investisse mais na produção, né, aumentando aí o número de ovos no mercado interno. Certo. E aí, olhando para a questão da demanda, a demanda que não está acompanhando essa oferta, ela está deficitária em relação ao que costuma ser no mês de setembro? Então, por enquanto, os agentes dizem que o que está acontecendo mesmo é que tem muita oferta. Então, no varejo, eles não estão conseguindo repassar preços e a mercadoria está ficando um pouco parada. Então, eu Uhum. acredito que sim, a demanda agora, principalmente nesse mês, com uma oferta mais elevada ainda, ela está um pouco retraída, sim. E, Cláudia, quando a gente olha para a questão dos ovos em relação aos preços das proteínas cárneas, né? A gente vê o preço da carne suína se elevou bastante nos últimos meses, o preço da carne bovina também tem ganhado algum espaço, a carne de frango ela perdeu um pouquinho ali, ela ganhou um pouco mais de competitividade, né? Porque ela se manteve ali no patamar meio de estabilidade, um pouquinho de queda. E como que os ovos entram nessa conta também para a gente fazer esse comparativo com as proteínas, já que os ovos, então, são as proteínas mais acessíveis. Então, o ovo ele está indo na contramão das demais proteínas cárneas, né? Uhum. Quando a gente teve aí um aumento nos preços das carnes, né, principalmente suíno, frango e bovino, os ovos a gente está tendo uma queda e essa queda ela já está sendo refletida no varejo para o consumidor. Hoje a gente já vê no mercado caixa com 20 ovos extras negociados a R$ 8 aqui no interior de São Paulo. Então, para o consumidor em si, está um valor muito competitivo em relação às outras carnes, mas aí fica um pouco difícil de eu especular se ele está consumindo mais ou não, né? Uhum. E, Cláudia, o CPEA tem série histórica para muitos itens, para muitos produtos do agronegócio.
Essa perda que a gente teve no mercado de ovos nesse momento, agora em setembro, ela se encaixa de alguma forma em algum ponto fora da curva, olhando todas essas análises que vocês fazem ou não? Foi uma queda ali dentro de um contexto que se esperava ou que não está tão acentuado assim? Então, a média da parcial de setembro até os dados de ontem, né? Ela tem sido a menor desde janeiro de 2022. Então, Certo. fazia tempo que o ovo não caía tanto assim quanto tem caído agora. E, Cláudia, E isso é reflexo da oferta mesmo. uhum. E quando a gente olha essa perda, como que a gente também consegue olhar para esses preços e fazer a relação de troca, então, com o milho e com o farelo de soja, que são os principais insumos usados para fazer a ração das poedeiras? Houve perda também no poder de compra do avicultor, a gente consegue também trazer para a nossa audiência uma mensuração de quanto que foi essa perda? Sim, na parcial de setembro, a gente teve a sexta queda consecutiva em relação ao farelo de soja e a terceira queda em relação ao milho. A gente tem acompanhado aqui no CPEA um aumento nos preços do milho, uma leve valorização no farelo de soja, ao passo que os preços dos ovos seguem caindo. Então, isso faz com que o poder de compra do produtor, frente a esses insumos, né, que são essenciais para as rações, diminua nesse mês também. E, Cláudia, qual que é a perspectiva para os próximos meses, né? A gente sabe que final de ano tem aquela renda extra com 13º, esse ano é ano de eleição, a gente vê muitos empregos temporários, para além daqueles empregos temporários que a gente já vê em épocas festivas, o pessoal consegue ter ali um poder aquisitivo um pouquinho maior para comprar carnes. Nesse cenário de sobreoferta, o que, que a gente consegue projetar para esse final de ano? Bom, em termos de preços, eu acredito que se a gente não controlar para os próximos meses a oferta de ovos, a tendência é que esses preços permaneçam em patamares mais baixos. E dá tempo de corrigir essa rota? Dá tempo. E com planejamento, dá tempo sim. Tá certo, Cláudia. Muito obrigada pelas informações. Você e todo o time do CPEA, cada um na sua área de expertise, são sempre muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas. Eu te agradeço o convite, fico à disposição. Tá, então estivemos com a Cláudia Scarpelin, que é pesquisadora do CPEA, nos trazendo as informações a respeito do mercado de ovos. O mês de setembro teve queda nos preços devido a um descompasso entre oferta e demanda. Segundo a Cláudia e os levantamentos do CPEA e também com dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aqui, resultou na seguinte análise, né? Entre o primeiro e o segundo trimestre desse ano, houve um recorde tanto no alojamento de galinhas poedeiras quanto também na produção. Então, a gente vê essa oferta maior, a demanda não está correspondendo e os preços, além de caírem, o avicultor de postura ele também está perdendo o poder de compra quando se olha para o milho. No caso, pelo terceiro mês seguido, o avicultor de postura perdeu poder de compra em relação ao milho, e pelo sexto mês seguido, perdeu em relação de compra com o farelo de soja. E aí, segundo a Cláudia, eu perguntei para ela como que a gente fica agora no final do ano, né, em que as pessoas têm ali um pouquinho mais de poder aquisitivo e se voltam mais para o mercado de proteínas, carnes. Perguntei para ela se tem essa tendência, né, de baixar ainda mais os preços, mas segundo ela, ainda é possível que os avicultores de postura recalculem a rota, então, para fazer um enxugamento dessa produção e talvez ali ter alguma recuperação nos preços. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.